Vamos passar para a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. Vou ler na linguagem de hoje. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém? Pode se assentar. Irmãos, então diz a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou busquem, coloquem em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer que seja feito, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, diz a palavra de Deus que Deus sabe do que nós precisamos, né? Deus sabe o que você precisa. Quem não sabe o que você precisa é você, eu, sabia? Deus sabe muito bem o que você precisa, nós é que não sabemos. Nós não sabemos o que é mais importante para nós. Até nós cristãos, nós ainda não conseguimos compreender, nem ainda não tem isto vivo dentro de nós. Ou você já conhece, ou eu já conheço, ou eu já sei o que é importante para mim. Porque o que nós temos visto, você e eu, nós temos visto ainda, são palavras, pregações que são motivacionais. Não sei se essa é a expressão correta. O que eu quero dizer é o que se ouve é as pessoas ainda tentando ser convencidas, as pessoas tentam mostrar para o povo de Deus que elas precisam vir na igreja. Só que o que tem sido passado para as pessoas é para você vir na igreja para Deus te abençoar, para você vir para os cultos para Deus te curar, para você vir ficar firme com Deus, para Deus te abençoar. Ou seja, ainda existe esse conceito onde há quase que as pessoas estão quase implorando, sabe? Os pregadores ainda precisam ter esse jogo de cintura, esse rebolado, para que as pessoas sejam convencidas de vir na igreja. Ou seja, se você vir, a vitória é sua. Se você vir, Deus vai te abençoar. Repetindo, se você vir, Deus tem respostas para você, nesse sentido. E Jesus disse claramente que ainda as pessoas ainda se sentem necessitadas das outras coisas. As pessoas ainda não têm a necessidade de Deus. As pessoas ainda não se encontraram, ou seja, numa situação onde elas precisam primeiro de Deus. Nós precisamos primeiro de Deus, irmãos. Nós precisamos primeiro das coisas do alto céu. Nós precisamos de Jesus. Nós estamos aqui hoje, precisamos de Jesus, precisamos do reino de Deus, precisamos buscar as coisas de Deus. Então, muitos ainda têm sido atraídos não pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, mas pelas coisas que necessitam. E Jesus disse: vocês precisam
colocar na vida de vocês, em primeiro lugar, o reino de Deus. E se você for ver os textos que falam sobre o reino de Deus, em Marcos 1,15 diz que o reino de Deus, ele é chegado primeiro para arrependimento. Então olha só o que a igreja precisa. Você precisa de bens, nós precisamos de necessidades físicas, emocionais, precisamos de tantas coisas. Mas a Bíblia fala que o que você precisa mesmo é do reino de Deus. O que nós precisamos buscar mesmo, o que precisa ser o foco da minha vida, da sua vida, é o reino de Deus. Amém? Então em Marcos 1,15 diz que o reino de Deus é algo que você e eu precisamos encontrar, buscar, e é algo que nos levará sempre ao arrependimento, mudança. Então, quando a palavra precisa ser dirigida diretamente para a igreja, nesse sentido, de levar a igreja ao arrependimento, é onde você então está ouvindo falar sobre o reino de Deus. É onde você então está ouvindo falar que o que Jesus falou, que Jesus pregou, que Jesus anunciou, olha, vocês precisam ter interesses por coisas de Deus, vocês precisam fazer o que Deus quer. Coincidência ou não, está ouvindo isso de novo, mas é a palavra de Deus para o nosso espírito, que nós precisamos é de Deus, precisamos é das coisas do Senhor, precisamos do reino de Deus, de arrependimento, de chorar e de perdão, arrepender mais ainda, porque somos falhos pecadores, a nossa natureza nos leva a arrependimento, precisa nos levar ao arrependimento, porque nós estamos diante de Deus, nós vamos viver uma situação que não é nada comparado com este mundo, é eterno. Então o reino de Deus, quando Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus, coloquem em primeiro lugar na vida de vocês, oração, jejum, arrependimento genuíno, chorar aos pés do Senhor, pedir misericórdia, para que Ele não deixe nós nos perder, para que Ele não deixe nenhum de nós cair, para que Ele não deixe nenhum de nós perecer, chorar aos pés do Senhor, pedindo para Deus para que nenhum de nós caia no pecado, a tentação. Isto não é só no dia que se batiza, não é só no dia que se entrega a Jesus, é todo dia. O reino de Deus, Jesus disse, o ser humano ainda, ele é necessitado das coisas materiais, o ser humano ainda, ele é focado em bênçãos, o ser humano ainda, ele se volta só para os seus interesses, mas isso não é o que você precisa. Pode-se dizer no momento agora, irmão, a minha necessidade hoje é uma cura, a minha necessidade hoje é uma libertação. Deus sabe, mas a Bíblia diz que o que deve ser colocado em primeiro lugar na sua vida não é a necessidade de uma cura, mesmo que, não estou dizendo que é errado, o que precisamos focar na nossa vida é o reino de Deus. E Jesus fala isto em Marcos 1,15, onde o arrependimento, ele é parte de uma vida que nos conduzirá ao reino de Deus. O cristão que não se envolve em oração, não se envolve com as coisas de Deus, não está buscando o reino de Deus. Ele dizia então, chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Você não vai todo dia pedir perdão pelo que você já pediu perdão, né? Mas o reino de Deus, ele se conquista e ele se busca assim, em constante oração, em constante arrependimento, em constante renúncia do nosso eu, da nossa carne, todo dia. Foi o que Jesus falou, que se nós tivermos como base, prioridade as coisas de Deus, então seremos todos os dias levados a arrependimento, a mudança de vida, porque se arrepender significa não fazer de novo. Se arrepender quer dizer
olha, eu não queria ter feito isso, não vou fazer mais. Tem esse sentido. Então, o cristão vive assim. Se ele pecou, ele pode pecar inconsequentemente. Ele se arrepende e não faz mais. Foi onde Jesus disse: se nós focarmos nisto, em priorizar o reino de Deus, em priorizar nos livrar do pecado, nos livrar das coisas do mundo, você percebe que é isso que é importante na sua vida. E é isso que Jesus veio mostrar para todo o ser humano nessa terra. Também Jesus diz em Marcos capítulo 10 que nós precisamos ser como crianças, não na fé, não espiritual, mas como crianças no nosso ser, em relação a perdão, em relação a não guardar mágoa, em relação a nos relacionarmos um com o outro, não como crianças espirituais, não como seres adultos com atitude de criança, não é isto. Mas Jesus Cristo disse em Marcos 10:14: deixar as crianças virem a mim, não proíbam que elas venham a mim, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças, puro, sabe, não guarda raiva, não guarda rancor, não briga, e se brigar, logo está conversando de novo. Criança é assim, né? Brigou, de repente está de novo sentado no seu colo, você dá um rala, você dá uma surra na criança talvez, ou põe ela de castigo, ela sai do castigo, vem te dar um abraço, né? Criança na sua pureza é assim. Jesus Cristo disse: vocês têm que buscar isto, se purificarem todo dia. Nós precisamos buscar isto, em vez de ficar guardando mágoa um do outro, em vez de dizer eu te perdoo, mas aí não conversa mais, sabe? Nós somos assim: não, irmão, eu te perdoo, mas aí corta o relacionamento. Eu perdoei, mas a minha amizade eu não tenho mais. Isso não é ser como criança, no sentido que Jesus está dizendo. Nós precisamos agir assim, nós precisamos nos preocupar com isto. Foi o que o Senhor declara em Mateus 6,33. Vocês têm que se preocupar com isto, em ser puros, em não ter malícias no jeito de falar, malícias no jeito de andar, no jeito de vestir, sabe, algo simples que agrada a Deus. Quando ele disse: buscai o reino de Deus, como crianças, no meu relacionamento, nas minhas atitudes, eu ser adulto espiritualmente, mas no trato com as pessoas, não ter raiva de ninguém, por exemplo. Jesus também diz em João 3, versículo 3, que o reino de Deus, ele vai vir e você vai alcançar na medida em que você então nascer de novo. Ele declara isso para Nicodemos, que o reino de Deus, Jesus afirmou dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 5, eu afirmo também que isto é verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus explicando para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Você nasceu de carne, nasceu da sua mãe, você não vai voltar para o ventre da sua mãe. Mas nascer do Espírito é isso: se batizar, ter mudança de vida, você ser um homem de Deus, que compreende os mandamentos, que obedece às coisas de Deus, que ouve a palavra, que pratica o Evangelho. Nascer da água e do Espírito, ser espiritual. O crente carnal tem demais. Jesus falou que isto é nascer de novo, sair da carnalidade, fugir da carnalidade, largar o materialismo, abandonar as práticas imundas, antigas, nascer de novo. Hoje o que eu faço é porque o que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. Nascer de novo, sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A prioridade minha e sua é o reino de Deus, é buscar as coisas de Deus, mas ainda há uma insistência, ainda há uma perseverança que eu digo desnecessária,
em querer simplesmente convencer as pessoas de vir para a igreja, no sentido de que venha, que Deus vai te abençoar. Eu estou dizendo, não estou falando que Deus não abençoa. Eu não estou dizendo também que é errado dizer que venha para Deus te abençoar. Isso você vai ouvir de mim. Mas é importante que todos tenham esse conceito de reino de Deus. Toda igreja na terra tem que ter esta base. Eu vim aqui hoje para quê? Quantas vezes você ouviu isso? Eu vim aqui hoje para quê? Porque eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Mas eu preciso de uma cura, Deus sabe. Mas eu preciso de uma vitória, Deus também sabe. E você pode pedir e orar, eu não canso de falar isto. Mas o nosso coração, Jesus disse, vocês não sabem o que vocês precisam. E eu vou dizer, vocês precisam primeiro buscar o reino de Deus. Vocês precisam primeiro buscar o que eu quero, diz Jesus. Vocês precisam primeiro focar, perseverar naquilo que eu estou pedindo para vocês. É só o que Deus pede, é só o que Deus promete. No sentido de que, se fizermos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus também disse, em Mateus 7:21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Todos os dias da nossa vida, eu preciso saber, Senhor, o que eu tenho que fazer para melhorar? Jesus, o que eu tenho que fazer para mudar? Jesus, o que eu tenho que fazer para te agradar? Jesus, o que eu tenho que fazer para satisfazer o teu coração? Porque o Senhor declara isso, irmãos. Se a partir do momento em que eu só busco as coisas para mim, só me volto para Deus, para mim, pode correr perigo de, na hora que chegar diante de Deus, Ele dizer, não te conheço. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos aqueles que estão só vivendo milagres, maravilhas, bênçãos, nem todos entrarão no reino de Deus. É importante todo dia questionar a nossa vida, no sentido de melhorar, no sentido de saber, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade? Deus, te agrada o que eu estou fazendo? Tudo que você fizer, e eu, irmãos, é importante, Senhor, isso te traz satisfação, mesmo que Deus não te responda naquele momento, mas tenha o hábito de querer saber se está agradando a Deus o que você está fazendo. É isto que Jesus insiste em dizer para nós. Procure saber se está agradando a Deus o que você faz. Procure saber se as suas atitudes, elas estão agradando o Senhor. O reino de Deus, Ele virá para todos que estiverem fazendo a vontade de Deus. Jesus insiste, busque primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. Busque primeiro fazer a vontade do meu Pai. Busque fazer aquilo que agrada o meu Pai. Busque satisfazer o coração do meu Pai. Busque, envolva todo dia. Se você vem para o culto hoje, eu vou ouvir a palavra para saber o que Deus quer de mim. Eu sou servo, você é servo também de Deus. O servo, ele tem essa qualidade de estar o tempo todo à disposição do seu Senhor. Antigamente era assim. Tem uma parábola que diz que bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor chegar de noite, o encontrará esperando. Ou seja, o Senhor sai para passear, ele diz, e a melhor coisa que tinha por um senhor é quando ele chegava na sua casa, na sua fazenda, e o seu servo estava lá esperando por ele, na intenção de dizer, Senhor, eu te esperei, o que o Senhor precisa? Até que o seu Senhor diga, bom servo, pode descansar, obrigado por você estar o tempo todo esperando por mim, para me servir. Obrigado por você ter vigiado a noite inteira me esperando, na intenção de que quando eu chegasse você tivesse a intenção de me ajudar, de me servir. Isto agradava um Senhor, um servo assim. E Deus, Ele espera isso de nós. Jesus, o que o Senhor precisa? O
que eu posso ser útil, aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer para agradá-lo. Então, temos que procurar fazer a vontade de Deus. E a palavra que você já ouviu muitas vezes, também em Mateus 11, né? Onde Jesus, ele diz que, no verso 12, Mateus 11, 12, que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, é isto que nós precisamos focar. Nós precisamos justamente de nos mover na intenção de buscar o reino de Deus. Eu não tenho que me mover simplesmente para que Deus me abençoe. Eu não tenho que tomar atitudes no sentido de querer agradar a Deus para Ele me dar as coisas. Isso existe, e muito. Mas quando você compreende o que Jesus disse sobre buscar primeiro o reino de Deus, todo cristão que busca primeiro o reino de Deus, ele só pensa em Deus, ele só quer agradar a Deus, ele só tem uma vida voltada para Deus, tem suas tarefas normalmente, tem suas atividades normalmente, porque todos que priorizam o reino de Deus são abençoados, irmãos. Todos os que priorizam agradar a Deus são prósperos. Tem de Deus a saúde, tem de Deus a vitória, tem de Deus a conquista. Não há necessidade de se preocupar. Não precisa preocupar com as coisas. As pessoas não têm que simplesmente vir com a intenção, com as preocupações que elas têm do dia a dia, para que Deus resolva seus problemas. Quando se serve a Deus nessa intenção que Jesus disse, de buscar primeiro o reino de Deus, você não preocupa com mais nada, você automaticamente é abençoado por Deus. Deus, ele se preocupa muito mais com você também. Então a intenção minha e sua, em toda a nossa vida cristã, igreja do Senhor, busque o reino de Deus, priorize oração, priorize santidade, priorize perdoar, amar, priorize estar sempre andando em espírito, as coisas de Deus, priorize fazer a vontade do Senhor, se esforça para fazer as coisas de Deus, se esforça, igreja, para afastar do mundo o pecado, se esforça para viver a verdade, se esforça para as coisas do Senhor. Este é o propósito maior nosso aqui nesta noite, nos esforçar para agradar a Deus, nos esforçar para ter vida com Deus, para nos afastar do mundo, para purificar nossa vida, nos fortalecer espiritualmente. Esse é o nosso propósito, acima de qualquer outra coisa. É assim que tem que ser. As pessoas têm que ser movidas para isto, os crentes têm que vir para isto, os crentes têm que orar para isto, para satisfazer a Deus, os crentes têm que se jejuar para agradar a Deus. Como assim? Você está se abstendo do alimento, você fica sem dinheiro, você fica sem mulher, você fica sem homem, você fica sem emprego, mas você não fica sem comida. Nós não ficamos sem alimento. Então aí você faz um jejum e fala: Senhor, eu me consagro só para te agradar, só para mortificar essa minha carne, só para mim estar mais sensível a Deus, só para me ficar mais voltado para o Senhor. E desliga televisão, desliga rede social, desliga até um pouco das pessoas. Não quero conversar com ninguém, quero ficar com Deus. Você está agradando Ele. Você não pede nada para você. Eu vou fazer um jejum para arrumar um emprego. Não faz jejum para arrumar emprego. Jejum é para mortificar a carne. Vou fazer um jejum para arrumar um casamento. O sentido não é este. Jejum é para mortificar a nossa carne. Jejum é para você e eu estarmos mais íntimos com Deus. É para nós termos mais uma vida mais íntima no sentido espiritual com Deus, mais comunhão com Deus. É o jejum. Então hoje eu vou jejuar para me fazer uma boa prova. Você pode fazer o jejum para se esvaziar e orar para que Deus te dê condições de fazer a prova, mas o jejum não é a chave
para te dar as coisas, não. Então, mas tudo se envolve no sentido de agradar a Deus. Se hoje eu vim aqui e não estou agradando a Deus, está errado, irmãos. Se hoje eu me coloco neste lugar e a minha intenção não é agradar a Deus, não estou sendo levado ao arrependimento, não tenho vivido como uma criança no sentido de perdoar, amar as pessoas, não ando em espírito, não estou fazendo a vontade do Senhor, então não estou buscando o reino de Deus. Estou buscando alguma outra coisa me atraiu. E é esta mensagem que Deus quer mais uma vez falar para nós, que nós precisamos desta atração, o reino de Deus. Se o ser humano, se o cristão, ele não vai para Deus porque ele tem algo de Deus, o reino de Deus, ele vai para Deus por interesses, e que muitas vezes não salva ninguém. Você receber uma cura não quer dizer que você vai ser salvo. Você receber uma vitória financeira não quer dizer que você vai ser salvo. Isso não salva ninguém. Milagres, maravilhas que tem que ocorrer e é normal e tem que acontecer, não salva ninguém. Lembra dos 10 leprosos que chegaram até Jesus? Os 10 foram curados, só um voltou. Para você ver que a maioria das pessoas, quando buscam a Deus por interesses, a maioria das pessoas que querem um envolvimento com Deus por interesses, elas não se arrependem, elas não se voltam para Deus, elas querem só o interesse. Isso preocupa Deus. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus, igreja, em toda a sua vida. Você pode estar precisando de algo, e eu, dos mais importantes para você e para mim, né? Mas não se esqueça, primeiro procure agradar a Deus. Deus sabe do que você precisa, Deus conhece nossa necessidade, Deus conhece o que você precisa e eu, Ele sabe muito bem. Então, a prioridade nossa, acima de tudo, é isto. Amém? Ore, se arrependa, viva sempre em comunhão com o Senhor, viva uma vida jejuada, viva uma vida de oração, viva uma vida de santificação. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha vida no nosso espírito, que toda a igreja tenha compreendido sobre a necessidade nossa. Eu necessito do reino de Deus, é tudo que eu preciso de mais importante no momento. Se amanhã Deus disser que tem alguma coisa mais importante que o reino de Deus, eu buscarei. Mas o momento que mais te importa, te interessa, igreja, é o reino de Deus. No momento que é mais interessante para você, é o reino de Deus. Se envolva com Deus para o reino de Deus. Se envolva com as coisas de Deus para o reino de Deus. Mas os ensinamentos podem estar distorcidos. As pessoas estão sendo levadas a Deus por outras coisas. E Jesus disse: não se preocupa com isso não, meu servo, minha serva. Não se preocupa com essas coisas que o mundo preocupa. Essas coisas que você preocupa, isso é coisa do mundo. O ímpio vive assim. O ímpio vive inquieto. O ímpio vive desesperado, afoito, necessitado. O ímpio vive assim, preocupado, nem dorme direito. Nós preocupamos com o reino de Deus, porque nós temos um Deus que preocupa conosco. Nós temos um Deus que cuida de todas as nossas coisas. Nós temos um Deus que não descansa, não dorme, não vacila. Priorize a Deus, igreja. Priorize o reino de Deus. Priorize chorar na presença de Deus, mas não lágrimas de crocodilo, não, lágrimas de arrependimento, de querer mudar, de querer crescer na presença de Deus, no sentido espiritual, no sentido de querer ser mais usado, um vaso nas mãos do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, todo dia buscar o reino de Deus, ter como base, primícia, sempre
em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, igreja. Então, para Jesus, glória a Deus, aleluia.